Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão, abençoados? Ô, glória, louvado seja Deus, como é que vocês passaram o final de semana, como é que vocês passaram o domingo, bem, foram para o culto, louvaram e engrandeceram o nome do Senhor e principalmente ouviu a mensagem do Senhor, ouviu a palavra de Deus, que bênção, glória a Deus por isso. Bem, hoje nós vamos trazer quase uma sequência do que falamos domingo, ontem. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, algo. Eu estou trazendo um assunto, irmão, que está muito esquecido pelo povo cristão. E muitas dessas pessoas que estão esquecendo ficam meio preocupados, chateados quando nós falamos. Mas eu entendo isso, eu entendo que isso faz parte do que estão ensinando por aí, né? Mas eu gostaria de falar algo a respeito e trazer, não falar da forma que venha elogiar, mas falar de uma forma seguinte, fazer a gente pensar, fazer a gente refletir do que está acontecendo, do que vai acontecer, o que aconteceu. Olha só, hoje eu vou trazer um assunto bastante interessante e você pode me ajudar depois, até mesmo escolhendo assunto para me trazer. Mas esse assunto que eu tenho trazido, eu tenho trazido à tona, que já estão levando somente para o lado pejorativo, mas eu estou trazendo esse assunto para, vamos dizer assim, uma vertente teológica, mas que você possa entender o que está acontecendo. A coisa está tão banalizando esse assunto e achando que isso nada acontece, mas vai acontecer e está acontecendo. Qual é o assunto, pastor? Vou colocar aqui. A criação, deixa bem atenção, mas antes de eu falar, eu gostaria muito de pedir a você uma coisa. Vem aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. Me ajuda a atingir essa meta de 1000 inscritos, eu preciso da sua ajuda, muito da sua ajuda para atingir essa meta de 1000 inscritos. Como eu falei anteriormente em outros vídeos, irmão, eu tenho pouco tempo para que eu possa atingir essa meta pelo YouTube. O YouTube não está, vamos dizer assim, compartilhando meus vídeos para outras pessoas verem. Por quê? Porque eu estou muito tempo no YouTube, eu não consegui atingir 1000 inscritos. 1000. O mínimo para a gente ter um canal no YouTube é a partir de 1001 inscritos. Eu ainda não consegui, porque eu estou há quase mais de 5 anos, então eu estou correndo sério risco de perder esse canal. Me ajude, peço uma amiga, um amigo para se inscrever. Ele não vai pagar nada. Não paga nada, amado. É de graça e você estará me ajudando. Me faz favor, pede uma pessoa para se inscrever nesse canal. Não custa nada, é de graça, só para me manter ainda trazendo esses assuntos, trazendo esses alertas, trazendo esse debate para a gente. Então eu conto com a sua ajuda, tá certo? Qual é o assunto, pastor? A criação do diabo. A criação, o lado judaico, o cara fala do lado judaico, cristão, antes da Babilônia. A criação do diabo antes da Babilônia. Você sabe que a palavra adversário, diabo, ele não aparece normalmente no Antigo Testamento, não. Vai aparecer no Novo Testamento. Parece que aparece uma ou duas vezes no Antigo Testamento, um adversário, né? Mas veja só, ao longo da história, quando está aqui escrito, ao longo da história, a figura do diabo tem sido um elemento central em diversas religiões, especialmente no judaísmo e no cristianismo. A sua imagem como ser maligno e antagônico a Deus, mas como essa figura complexa se originou? Como é que ela surgiu? Será que o conceito do diabo já existia? Já? Será que existia? Vamos ver aqui, ó. Vamos explorar a raiz, o dualismo, em figuras ambíguas. Para entender a origem do diabo, judaico e cristão, é preciso mergulhar em um contexto histórico e religioso rico em dualidade. Tá? Por exemplo, no zoroastrismo, a antiga religião iraniana, a dualidade cósmica entre o bem e o mal representa por Aru Mazat, ou aí Angra Mainua. Era fundamental essa crença, influenciou diversas culturas da religião, incluindo o israelita. Ou seja, muito antes
do povo judaico, lá do tempo de Abraão, lá em Abraão. Você percebe que lá, quando Abraão é chamado, o pai de Abraão, era já um sacerdote de deuses, né? E que você vê, muito antes, já existia muito antes religiões que já trabalhavam nesse sentido. No entanto, é importante notar que a Bíblia hebraica, né, escrita antes do exílio babilônico, não apresenta uma figura explícita do diabo como ser maligno e antagônico a Deus. Textos como a história da serpente Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, e o anjo da morte na 10ª praga do Egito, Êxodo 12, pode ser interpretado referência à entidade maligna, mas não há menção clara e definida ao diabo, como conhecemos hoje, como está escrito no Novo Testamento. Não tem, entendeu? Então, veja bem, o livro de Jó, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, né? Jó é o primeiro livro escrito, tá certo? Nem a obra-prima literária de Jó, um homem íntegro, justo, enfrenta uma série de desgraças e questiona a justiça divina. O sofrimento de Jó é atribuído a um Satanás, que atua como um adversário de Deus, tentando a fé de Jó. No entanto, este Satanás não é personificado ou uma personificação do mal, como concebemos hoje, mas sim um servo de Deus que atua com a sua permissão. Nos vários salmos, certo? Fazem referência à entidade maligna como Leviatã. Você já ouviu falar sobre Leviatã? Depois eu vou trazer um assunto sobre Leviatã, tá certo? Pimovete, né? Monstro marinho e terrestre. Esses seres representam o caos, a força bruta da natureza, mas não é personificado como o diabo. Outros textos da Bíblia, né? O pré-exílio, né? Como o livro de Provérbios, Eclesiásticos. O mal é visto como uma força interna que corrompe o ser humano ou como uma consequência do pecado. A ideia de um único ser maligno, como o diabo, ainda não está presente. Como eu falei no início, essa palavra Satanás, diabo, ela não está presente literalmente ali no Antigo Testamento. Tá certo? Então nós precisamos mergulhar nas profundezas da transformação, do impacto do exílio babilônico, a figura do diabo. Tá? Entre 587 a 539 a.C., o povo judeu enfrentou um período de profunda mudança. O exílio da Babilônia, onde entraram em contato com a cultura e religião persa, incluía os zoratrismos, a crença de zoratriana em um deus do mal, Angra Mainyu, pode ser influenciado e percepção judaica do mal e do diabo. A Babilônia, irmãos, a qual Israel foi levado, foi profetizado por Jeremias, que o povo de Israel passaria 70 anos no exílio. O povo de Israel, o povo hebreu, o povo judaico, aprendeu muita cultura e culturas erradas. No Egito existiam vários deuses, né? Inclusive a esposa de Jacó, né? Que a gente vai voltando um pouco mais, já existia deuses, Deus da fertilidade, Deus vamos dizer assim, das plantas. Era tanto Deus, irmão, que você nem imagina. Então veja bem, apresentava a religião, ou seja, na Babilônia, que era o centro cultural da época, tá certo? E religioso vibrante, apresentava uma religião politeísta, com diversos deuses e deusas, associada a diferentes aspectos da natureza, da vida humana, como eu falei anteriormente. Então, deuses como Marduk e Istar, considerados
extremamente poderosos eram adorados através de rituais e sacrifícios. Existiam muitos deuses, irmãos, inclusive Salomão, irmãos, sacrificou para esses deuses, por incrível que pareça. Salomão sacrificou para esses deuses. Deus que não tinha nada, Deus que não influenciava em nada, mas a Salomão, através de suas mulheres, chegou a sacrificar, a levantar altares, tá certo? Então, o zoroatrismo introduziu a ideia de um dualismo moral, claro, com o bem e o mal, com a força oposta, irredutíveis. Essa visão contrastava com a concepção judaica, pré-exílio, onde o mal era visto como uma força interna ou uma consequência do pecado. Veja bem, aí vem aqui o seguinte, essa personificação do mal na figura Angra Mainyu pode ter servido como modelo para o judaísmo posterior, que gradualmente transformou Satanás, inicialmente um servo de Deus, uma personificação do mal e no principal adversário de Deus. E não que ele seja o principal, poderoso, não. Ele tem poder, mas quem é todo poderoso mesmo é Deus. Deus é que é o todo poderoso. A divindade relacionada ao mal na Babilônia. Na Babilônia, os deuses como Nergal, associado à morte e à guerra, Pazuzu, ligado à tempestade, à doença, pode ter contribuído para a ideia de um ser maligno, oposto a Deus, e ligações do mal com desastre natural. Percebeu aí? Né? Você percebeu que quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, que esse povo, por isso que aquela batalha das 10 pragas não foi 10 pragas, foi uma guerra de posição de Deus para com essas imagens, com essa questão de rituais. Deus confrontou aqueles seres humanos, mostrando para aquelas pessoas que o Deus deles não valia nada, não era nada. Tá, nada eles valiam. Até no início eles começaram vamos dizer assim, a imitar Deus com dois ou três milagres. Milagres que podemos chamar de milagre, assim, feitiçaria da parte deles. Mas depois não, depois eles não tiveram poder, Deus estava destruindo aqueles deuses por causa de povo hebreu. Rituais e mitos, rituais da babilônico, que envolvia sacrifício de animais, exorcismo, podem ter influenciado a concepção judaica na luta entre o bem e o mal, dos métodos como para combater o mal. Você percebe que essa história de sacrifício de animal, como estamos vendo hoje, sempre existiu, irmãos. Sempre. Alguma religião afro-descendente sacrifica o animal, como galinha, como bode, animais. Sacrificam. Existe isso. Não explicitamente, mas na cultura deles, eles estão fazendo a coisa para eles certa. Na cultura deles. Como acontecia aqui. Então, a visão dualista, a cosmogonia babilônica, com a luta entre Marduk e Tiamat, pode ter oferecido um modelo para a personificação do mal como uma força oposta à ordem divina. Tá? Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas esse assunto é importante você saber a origem do inimigo, do nosso adversário. Tá? Então veja bem, mas não esquece, tá? De vir aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, me ajudar a atingir essa meta de 1.001 inscritos. É assunto que você precisa saber, esse assunto aqui. Tá certo? Vamos lá. Além da Babilônia, a influência posterior da figura do diabo judaico-cristão. Embora o exílio babilônico tenha sido um ponto de inflexão importante, a concepção do diabo continuou a evoluir. E após esse período, aqui então alguns outros fatores que contribuíram para a complexidade, tá, da figura do diabo nas tradições judaicas cristãs. Qual foram a influência deles? A influência grega-romana. O contato com a cultura grega-romana durante o período helenístico
introduziu novos conceitos de demônio, espírito maligno. Essas ideias se fundiram com a concepção judaica existente, contribuindo para uma visão mais diversificada do mal. Então, a literatura apocalíptica, no caso específico, a literatura apocalíptica judaica, que floresceu no período do Segundo Templo, retratará o diabo como uma figura poderosa e ameaçadora, frequentemente associada à força do mal, sobrenatural, ao fim dos tempos. Você está entendendo? Porque, irmão, eu vou te repetir, não é agora, já vem de muito tempo, vamos dizer assim, esse trabalho feito, muitas vezes, irmãos, e você não entender que existe uma força do mal, mas não especificamente como aquela frase, o diabo, Satanás, mas já existia, não, com outros nomes, com outras nomenclaturas, mas sempre existiu essa luta do bem contra o mal. Nós sabemos que Deus, o Criador do céu e da terra, Ele fez o melhor, tudo que Ele fez foi bom, tudo que Ele fez era maravilhoso. E o diabo veio fazer o quê? Ou seja, o nosso adversário, ou seja, esse mal veio destruir aquilo que Deus construiu para cada um de nós. O cristianismo primitivo, irmão, herdou e adaptou a concepção judaica do diabo. No Novo Testamento, o diabo é frequentemente personificado como Satanás, o tentador de Jesus e o principal adversário de Deus. Percebeu aí? Vocês estão pegando aqui um assunto importante, porque hoje o que acontece é que estão fazendo a mesma coisa que fizeram antigamente, ou seja, estão trocando o nome de Satanás por outros nomes, por outras nomenclaturas, mas é o mesmo, não mudou. Na Idade Média, irmão, foi palco de um intenso desenvolvimento da figura do diabo na tradição cristã. Há obras literárias como Divina Comédia, de Dante, certo? Retratavam o diabo como uma figura monstruosa, grotesca, associando-se à heresia, bruxaria e magia negra, tá certo? Aí veio o quê? A Reforma Protestante. Aí a Reforma Protestante desafiou a autoridade da Igreja Católica e reinterpretou a Escritura. Alguns reformadores protestantes enfatizavam o papel do diabo na tentação e no pecado humano, contribuindo para uma visão mais individualizada na luta contra o mal. Então, você percebe aí, meu irmão, que aqui, nessa influência do catolicismo romano, juntando com o cristão, os evangélicos, já trabalha, vamos dizer assim, de uma maneira possessa, de expulsar o demônio, já houve um trabalho, já na igreja católica já existia, né? Muitas pessoas foram mortas também em nome do diabo, dizendo que era feitiçaria, que era bruxa, mas não tinha nada disso, era somente para muitas vezes ficar com a riqueza das pessoas. Existe muito artifício, muita artimanha nesse sentido. Além da dificuldade extrema de interpretação judaica do mal, olha só, durante o período intertestamentário, em 539 a.C. e depois de Cristo, a literatura judaica começou a desenvolver um conceito mais elaborado do diabo, como ser maligno, antagônico a Deus. Essa figura aparece em um texto como o livro de Enoque, os Apócrifos, no Antigo Testamento, onde o diabo é retratado como um anjo caído que se rebelou contra Deus e busca corromper a humanidade, tá? É o livro de Enoque, não sei se vocês já chegaram a ler ele, é um livro apócrifo, mas é muito falado esse livro para o judaísmo, né? Para os judeus. Então, veja bem, é impossível ressaltar que a concepção do diabo no judaísmo não é idêntica à tradição cristã. Enquanto o cristianismo tende a ver o diabo como uma entidade separada e oposta a Deus, o judaísmo, muitas das vezes, visualiza o mal como uma força interna ou uma ausência do bem. Alguns estudiosos judeus, como Maimonides, interpretam o diabo como uma metáfora para a inclinação humana para o mal que existe dentro de cada indivíduo. Essa interpretação enfatiza a responsabilidade individual na escolha entre o bem e o mal.
Então você está percebendo esse panorama que eu estou tentando dizer para você, tá? Que eu, no caso, o vídeo ficar tão longo, você percebe como surgiu todo esse panorama do diabo. E hoje em dia eles realmente, o bem e o mal, consiste cada vez mais diferenciar aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, tá? O teu Espírito de Deus, até o Espírito Santo, mas também existe o quê, irmão? O Espírito maligno. Se existe o Espírito Santo, existe o Espírito maligno, a qual essas pessoas dizem que está dentro da pessoa o Espírito maligno, como também você pode colocar o Espírito Santo dentro de você, desde que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então, se você não buscar ter o Espírito Santo, ter a vontade de Deus dentro de você, cumprindo os seus mandamentos, cumprindo as suas leis, cumprindo a sua doutrina de obediência, você terá o mal, você terá o maligno dentro de você, e o maligno levará você para aonde ele estiver. E aonde ele vai estar? No inferno. Então você precisa entender que sem Cristo, sem Jesus, você não tem salvação, não tem saída. A salvação, ela requer que você reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tá certo? Então, vamos tanto por aqui, mas não sai daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho para mais assuntos como esse. Faça seu comentário aqui embaixo, mas não deixe de inscrever, amém? Um bom dia!